Seria o Luffy o próprio One Piece? O que aconteceu durante o século perdido? Afinal, quem é o tal do Joy Boy? One Piece é um anime cheio de mistérios, mas hoje eu trouxe uma teoria muito interessante lá da gringa, e que faz muito sentido parando pra pensar. A teoria de que o Luffy não é o Joy Boy, e na verdade o Joy Boy que é o Luffy. E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e bora pro vídeo. Essa teoria não é algo que diz que o Luffy é uma reencarnação do Joy Boy, e sim que ele é o próprio Joy Boy. Confuso? Talvez um pouco, mas eu vou explicar tudo. Segundo essa teoria, na verdade, os chapéus de palha viajam no tempo até o século perdido, e acaba até que se encaixando tranquilo com o que tem até agora no anime. No episódio ou capítulo do mangá, que mostra Roger chegando na ilha de Laugh Tale com seu bando, ele simplesmente começa a rir enquanto lê a história de Joy Boy, e comenta que teria gostado muito de conhecer o Joy Boy e viver na mesma época que ele. Mas como ele mesmo disse, ele tinha chegado ali muito cedo. E guarda esse fato dele ter chegado muito cedo ali. E considerando que o Joy Boy é o Luffy, o Rei dos Piratas está lendo a história que a gente assiste no anime. Todas as coisas que o Luffy e os Chapéus de Palha fizeram, as pessoas que ajudaram, o jeito como eles se rebelaram contra o governo, absolutamente tudo. E o fato deles estarem rindo daquela história toda é porque não só eles estão lendo uma coisa que aconteceria 20 anos depois, como os que estavam ali fariam parte dessa história. Seguindo de base isso, o Rei dos Piratas sabia como ele mesmo ajudou o Luffy e também o próprio Raylight. Seria bem louco, mas também seria algo muito incrível. Principalmente se a gente lembrar como foi o primeiro encontro do Raylight e do Luffy. Sobre ele comentando que Shanks tinha dito sobre um garoto que se parecia muito com seu capitão Roger. Lembrando que Shanks nunca chegou aí em Laugh Tale. Mas desde o início, Raylight teve um interesse muito grande no Luffy e no seu bando. No Poneglyph que conta a história de Joy Boy, vulgo Luffy, ele contaria de onde ele veio sobre seu irmão Portgás de Ace e como a partida dele teria sido a virada de chave para ele se tornar o Rei dos Piratas. Por isso, talvez o Roger decidiu ter um filho, e confia a criança para ninguém mais e ninguém menos do que Garp. Roger poderia nem saber que o Garp seria o avô do Joy Boy, talvez fosse algo do destino apenas, mas foi como as coisas aconteceram. Todas essas coisas fazem muito sentido, se pensar no fato que falei antes sobre eles terem chegado muito cedo em Laugh Tale, porque Roger queria muito ter vivido essa era do Joy Boy, que na verdade seria a era do Luffy, mas ele sabia que quando isso acontecesse, ele já não estaria mais por ali. E eles todos sabiam que exatamente 20 anos depois teria o retorno do Joy Boy, que é nada mais nada menos do que a pessoa que conseguir chegar a Laugh Tale. E a gente sabe que tem que ser o Luffy. Mas tudo isso é muito confuso. Será que os Chapéus de Palha estão em um looping temporal, junto com todo mundo de One Piece? E na verdade, esse looping seria o tal do século perdido? E seriam eles que estariam vivendo essa história que tá trancafiada a 7 chaves pelo governo? Essa teoria tem um grande furo, ao mesmo tempo que também não tem. O Shanks, o Bug, o Crocus e o Raylight eram todos membros da tripulação do Roger, e não reconheceram o Luffy, mas a gente também sabe que Shanks, Bug e o Crocus não chegaram a ir pra Laugh Tale, os 3 que nunca leram a história inteira. Mas se você parar pra pensar, principalmente o Shanks pode ter visto alguma coisa no Luffy, porque ele conheceu boa parte dessa história com a tripulação, e só não descobriu o final que estava em Laugh Tale. Pensando bem, assim dá pra entender bem melhor o porquê ele sacrificou o seu braço e ter confiado o chapéu de palha pro Luffy. Do mesmo jeito que Crocus se pergunta se os chapéus de palha eram mesmo aqueles piratas que eles estavam esperando por tanto tempo. Agora sobre Raylight, que foi pra Laugh Tale junto de Roger, e sabia de toda a história. Desde o início ele ficou muito interessado no Luffy, e a primeira coisa que ele diz é que sempre quis conhecer ele. Essas foram as mesmas palavras que o Roger disse em Laugh Tale. Depois de tudo que aconteceu em Marineford, Raylight também resolve treinar ele por 2 anos. Por isso, Raylight sabia que Luffy era o Joy Boy. E uma prova disso é quando ele pergunta pra Luffy se ele realmente consegue fazer isso de conquistar a Grand Line. E como sempre, Luffy responde que sim, sem nem ter que pensar. Raylight dá aquele sorrisinho de canto de quem sabe que aquilo realmente vai acontecer. Ele também fala pra Robin não ficar muito afobada com a jornada dela e continuar indo passo a passo, e disse pros Chapéus de Palha que mesmo que ele contasse pra eles a verdade, eles não poderiam fazer nada com aquela informação naquele momento, principalmente do jeito que eles estavam. E diz pra Robin que no final eles vão ver tudo de qualquer jeito. É como se ele soubesse que eles realmente conseguiriam ver aquilo. E se você parar bem pra pensar, na verdade quem poderia ter escrito todos aqueles poneglyphs desde o primeiro seria a própria Robin. Isso inclui da Ilha dos Homens Peixes, que é a primeira vez que a gente vê o nome do Joy Boy ser mencionado. O que significa que a promessa do Joy Boy pra Princesa Sereia é simplesmente a promessa que Luffy faz pra Shira, na última vez que eles se encontram no presente. Luffy e os Chapéus de Palha seriam quem criou os poneglyphs e contaram tudo pra Roger sobre a sua jornada, contando quando eles chegaram ao Wano e os libertaram. Também teria a questão de Luffy ter passado o Chapéu de Palha pra ele mesmo do passado pro presente. Agora vamos pensar que tudo isso é realmente verdade.
Como é que os Chapéus de Palha viajaram no tempo? A possibilidade de viajar no tempo foi colocada com a Toque e seus poderes. Dentro dessa teoria tem também outra teoria de que Laugh Tale também funcione como um portal, pro passado ou pro futuro. Outra coisa também é aquele tesouro que tem em Mary Joy, que na verdade aquele chapéu de palha gigante seria um dispositivo que permite você viajar no tempo. E esse também seria o motivo de que o pessoal do governo consegue se manter por tanto tempo no poder. E até mesmo uma explicação de como eles conseguem esconder toda essa informação sobre o século perdido. Agora, antes de eu falar a última coisa sobre essa teoria, não esquece de se inscrever aqui porque isso vai estar me ajudando muito a trazer novas teorias de One Piece pra vocês. Tem também a possibilidade de ter uma Akuma no Mi que dá o poder de viagem no tempo, tanto pro passado quanto pro futuro. O que me faz pensar que eles teriam um novo membro na tripulação do Luffy com esses poderes. Ou que até mesmo algum deles acabasse adquirindo um poder de uma Akuma no Mi. Porque para pra pensar, até agora eu não lembro dos Chapéus de Palha terem encontrado uma Akuma no Mi. Porque assim, eles já encontraram usuários de Akuma no Mi, mas eles nunca encontraram uma fruta em si. Pelo menos não que eu me lembre. Agora eu quero saber o que vocês acham dessa teoria lá da gringa. Muito maluca ou chega a fazer algum sentido pra vocês? É isso e valeu!